Fala pessoal, meu nome é Vitor, eu faço curso de História na UVA e hoje eu fui desafiado por alguns amigos de um grupo de estudos que eu faço parte na EP de Camusim a comentar um pouco sobre o assunto de iluminismo. Bom, não é um conteúdo tão fácil assim, mas acredito que detalhando um pouco o assunto a gente consiga falar um pouco sobre esse processo que se enquadra ali no século das luzes. Deixando bem claro aqui o que foi o Iluminismo, também chamado de Ilustração, ele foi um dos movimentos intelectuais mais famosos do mundo ocidental, né? E defendia ali a questão da ciência, da racionalidade, em contraponto ao dogmatismo religioso, como é o caso, por exemplo, daquilo que defendia a Igreja Católica, tá? Esse foi um movimento que surgiu lá na Europa por volta do século XVII e que ganha força na França a partir do século XVIII. Para abordar esse conteúdo, é interessante que a gente se coloque ali dentro do contexto histórico também, onde a gente tinha o absolutismo, né? Ou seja, você defende ali que haja alguém que deva ter o poder absoluto sobre as pessoas, ou seja, os reis tinham todo o poder de fazer leis e executá-las. Isso, pelo menos, durante o período do século XVII até o século XVIII. Tá? Um dos exemplos que a gente pode citar é o Luís XIV da França, que era também chamado de Rei Sol. Tá? Sobre a Igreja Católica e a sua influência, é uma igreja que sempre teve prestígio em qualquer camada da sociedade, que dominava inclusive uma parte das universidades e das escolas. A sociedade na época ficava dividida em três classes: o clero, os nobres e os servos. A igreja e a nobreza, por exemplo, não precisavam pagar impostos, estavam isentas disso, enquanto os servos e a burguesia sim precisavam pagar. Sobre a questão econômica, a gente tinha práticas mercantilistas, ou seja, o controle estatal, o controle da economia e do seu mercado. E havia inclusive também outras questões relacionadas ao acúmulo de metais. Daí surgem alguns teóricos e pensadores que começam a dizer que iriam trazer a luz da razão para o mundo, identificando esse novo período como sendo o século das luzes. É aí que surgem nomes como de Rousseau, Voltaire, Hobbes e Locke, o famoso John Locke, né? Então essas pessoas também identificavam o período da Idade Média, né? Todo aquele período medieval, como sendo a Idade das Trevas. E isso porque consideravam que naquele período não havia nada de bom acontecendo. Bom, depois de um tempo, essa galera iluminista começa a ter um certo apoio da burguesia. Burguesia essa que tinha maior poder econômico, porém menor ou nenhum poder político. A partir daí surgem, consequentemente, complicações no sentido político, como a gente pode citar, por exemplo, o fim do coronelismo, a questão do absolutismo e a própria execução de Luís XVI na guilhotina, durante aquele período da Revolução Francesa, no dia 21 de janeiro de 1790 e não sei quanto. A partir daí, algumas pessoas começam a defender as ideias de Adam Smith, o Smith, no sentido econômico, que prezava pela implantação do liberalismo econômico. Também havia defesas na sociedade, por exemplo, da liberdade religiosa. E movimentos como esses vão inspirar, inclusive, a Revolução Francesa e até a própria independência dos Estados Unidos. Essa galera tinha como características, por exemplo, a contrariedade ao próprio absolutismo, os privilégios da nobreza, e aí vale também citar do clero, a contrariedade também ao mercantilismo e a todo e qualquer dogma religioso. Ou seja, eles exaltavam a razão em detrimento da fé, né? A Igreja Católica por si só não basta para que eu formule os meus conhecimentos. O pensamento racional deve se sobrepor a qualquer coisa para que eu possa, a partir de então, entender o mundo. E qualquer fanatismo, superstição ou ideologia religiosa poderia fazer com que eu perdesse qualquer progresso científico. Sendo assim, a ciência e não a religião explicava os fenômenos da natureza. Ainda sobre o âmbito econômico, é preciso barrar qualquer intervenção do Estado e, portanto, o mercantilismo que defendia a fixação dos preços e a intervenção é totalmente substituído pelo liberalismo de Adam Smith. O Estado, portanto, não deve mais regular a economia, até porque o mercado já faz isso, né? A autorregulação do mercado se faz presente e aí a gente chama isso de mão invisível do próprio mercado. E os preços vão se manter competitivos sem qualquer tipo de intervenção estatal. Existia um rapaz na época chamado Montesquieu que defendia o modelo de Estado com três poderes de governo. Seriam eles o legislativo, o executivo e judiciário.
E essa ideia surgiu a partir da ideologia de que o poder do rei tinha de ser limitado por uma constituição. Ou seja, você teria ali mais equilíbrio e menos poder concentrado numa só pessoa. Bom, chega um período que alguns países começam a abolir a escravidão, né, ou melhor, o regime de servidão, como é o caso da Prússia e da própria França também. É interessante a gente comentar também sobre essa mulher, chamada Mary, alguma coisa que eu não sei pronunciar, né? Então, essa mulher é considerada a mãe do movimento feminista, chegou a publicar um livro chamado Reivindicação dos Direitos da Mulher, mais ou menos mais de 230 anos por aí. Ela era ativista dos direitos humanos, costumava defender também as suas ideias abolicionistas, defendia também a educação igualitária entre meninos e meninos, se contrariava a ideia de uma obrigatoriedade de que as mulheres se casassem, e chegou até mesmo a discutir diretamente com intelectuais, como é o caso do Rousseau, sobre a questão da inferioridade da mulher na sociedade, que alguns dos iluministas pregavam, enquanto ela não. Também é importante a gente não esquecer que na época não houve nenhum homem que defendesse de fato ali a concessão dos direitos para elas. O tempo passou e as pessoas começaram a fazer debates sobre a origem do mal na sociedade. É aí que entra pensadores como John Locke, que defendia que a propriedade privada era um direito de todos e para todos. O Estado, portanto, tinha o papel social de defender essa propriedade. E a gente entra também em todo aquele contexto do contrato social defendido pelo John. E essa tese defendia que os homens tinham de ceder parte dos seus direitos a um deles, o líder, para que a sociedade seguisse como um todo. Rousseau já tinha um pensamento totalmente contrário e dizia que a propriedade privada é, na verdade, a origem da desigualdade social. Foi ele que inventou essa história de que, por exemplo, o homem é bom. A natureza, a sociedade é que o corrompe. Ou seja, o homem é bom por natureza, mas a sociedade corrompe o bichinho, né? Pensamento dele. Bom, os iluministas vão pluralizando e popularizando o saber, enquanto o conhecimento se expande cada vez mais através desses debates. É aí que surgem dois filósofos, Diderot e D'Alembert, que se reúnem em torno do conhecimento à luz da razão em 35 volumes na famosa Enciclopédia. Tudo aquilo que foi organizado por esses dois negava qualquer tipo de influência de Deus na humanidade. Inclusive, um deles acreditava que a forma religiosa que as pessoas acreditavam acabava destruindo as paixões e desequilibrando o próprio homem. Eita, o celular tocou. Eu não vou parar esse vídeo porque, enfim, né? Já já o Flamengo vai jogar e vai ganhar, inclusive. Aliás, eu já tô acabando, ó. Falta só mais um ponto. O famoso despotismo esclarecido, que a gente também chama aí dos reis filósofos. Esse foi inclusive um fenômeno em algumas monarquias, todas elas em crise, da Europa continental depois da segunda metade do século XVIII. Ou seja, a gente tinha governantes que estavam implantando medidas iluministas, só que com monarcas que não abdicam totalmente dos poderes absolutos. Exemplos de monarcas desse tipo, a gente tinha o Frederico II, da Prússia. Ele foi influenciado pelo Voltaire e consegue inclusive abolir a tortura. E tem também a Catarina II da Rússia, que concede ao seu povo a liberdade religiosa. Então, minha gente, sobre iluminismo, o babado é esse, tá? Galera do grupo de estudos, amanhã na prova, questões de iluminismo, pode botar pra torar, tá ok? Então, missão dada, missão cumprida, fiz aí o vídeo, tá? Pra galera do grupo de estudos. Quem quiser pode compartilhar para outras pessoas também. Pode ser que a depender da interação nesse vídeo e nesse canal, que eu criei recentemente, ou pelo menos usei recentemente, eu possa dar continuidade a ele postando esses vídeos, tá? Então, agradeço a paciência. Desejo uma boa sorte amanhã na prova.